o que nós vamos tratar é a respeito do livro de Apocalipse, capítulo 20. Quero que você acompanhe, por favor, a leitura desse texto que está aí na Bíblia à frente e também será projetado. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Meus queridos, toda história tem 2 versões. Aliás, alguns dizem que tem 3 versões, né? Tem a que você conta, tem a que o outro conta e tem a verdadeira. A perspectiva, a observação, quando nós analisamos qualquer situação da vida, isso é feito através dos nossos óculos, através da nossa cosmovisão. Às vezes eu posso falar alguma coisa com uma pessoa aqui, e essa pessoa não ficar chateada, pela intimidade que nós temos, pela amizade que nós construímos. Mas se uma outra pessoa falar a mesma coisa, pode despertar uma tristeza pelo que foi falado. Por quê? Porque cada um tem uma relação diferente com o outro. Cada um tem uma percepção diferente a respeito da vida. Isso é bom, mas isso também é perigoso. Porque às vezes nós corremos o risco de olharmos para a Bíblia e acharmos que nós também temos o direito de ter uma percepção de acordo com a nossa própria mente a respeito do que está exposto no livro sagrado. E não temos. A Bíblia não é um livro que cada um interpreta do jeito que quer. Existem regras para a interpretação bíblica. E se nós não nos atentarmos a estas regras, nós vamos falar as coisas mais absurdas do mundo. Por exemplo, alguém pode justificar o uso da maconha usando o texto bíblico. E Deus fez as ervas para o homem. E você acha que eu já não vi jovem defendendo isso? E ele me perguntou: pastor, mas se Deus criou todas as ervas, por que eu não posso usar maconha? Aí eu fui lá no texto de Gênesis 3. Depois da queda surgiram as ervas
daninhas. Não é isso? Mas nós podemos ouvir coisas absurdas da Bíblia se nós não nos atentarmos para as regras que precisam ser aplicadas na interpretação do texto bíblico. Esta deve ser a nossa atitude diante das Escrituras. E quando nós tratamos de Apocalipse 20, se nós não entendermos, como já foi falado aqui, em toda a exposição de Apocalipse, que Apocalipse é um livro com muitas figuras de linguagem, que Apocalipse é um livro simbólico, e se nós tentarmos entender esse capítulo de maneira literal, nós teremos muitos problemas. Nós não conseguiremos tirar do texto aquilo que ele realmente quer nos comunicar. Quando nós olhamos para o contexto, no capítulo 18, nós temos a destruição da Babilônia, que era a grande cidade, de onde toda promiscuidade, todo pecado, toda luxúria partia dela. É como se Babilônia fosse o símbolo da terra contaminada pelo pecado. No capítulo 19, nós temos a remoção do anticristo e do falso profeta. Eles já estão condenados. A vitória de Cristo é avassaladora. Cristo é aquele que vem para estabelecer a sua vitória de maneira plena, completa, e nós podemos ter segurança disso, e era isso que João queria passar para os seus leitores que sofriam tanto naquela época. Agora, no capítulo 20, João dirige a sua atenção para a prisão, a soltura, a derrota e a condenação de Satanás. Uma vez que a Babilônia já está condenada, uma vez que o falso profeta já está condenado, o alvo agora de João é mostrar que Satanás também terá a sua condenação. E aí nós percebemos que esse capítulo está dividido em 4 partes. A primeira vai falar sobre a prisão de Satanás, e o verso 1 nos ensina que um anjo desce do céu com uma chave para abrir o abismo. Ele tem uma grande corrente para dominar Satanás. Lembrem-se, Satanás é um espírito, Satanás não tem corpo. A corrente aqui então não é literal. A ideia é que Satanás vai estar com seus poderes limitados. E o texto vai nos mostrar exatamente essa limitação. E o texto aqui vai dizer que Satanás ele vai ser lançado num abismo, mas antes disso João abre o abismo. E é exatamente ali aonde Satanás vai com todos os demônios e todos os condenados habitar pelos séculos dos séculos. Abismo é lugar de demônios. Em Lucas 8, 31, os demônios imploravam para que Jesus não os mandasse para o abismo. O versículo 2 então vai nos mostrar que o anjo vai realizar uma prisão. E aí a trajetória de Satanás é do céu à terra, é o anjo caído, ele é expulso do céu, ele vem atuar na terra, ele atua entre os homens, ele atua na terra, mas agora ele vai ser lançado, e aí é o seu próximo destino, a sua próxima parada, ele vai ser lançado no abismo. Então existe uma prisão prévia do inimigo nessa era. Nós vivemos um momento em que Satanás está limitado nas suas ações. E aí talvez você me diga, pastor, misericórdia. Se o mundo está virado ponta cabeça e Satanás está preso, imagina Satanás solto. Não precisamos imaginar. Já temos uma realidade muito dura para encarar. E aqui então, meus queridos, nós chegamos numa parte do texto bíblico que vai falar a respeito de Satanás como um espírito que não pode ser algemado, porque ele é espírito, e ele então vai ter esse governo sobre os demônios, atuando na terra, mas de uma maneira restrita, de uma maneira limitada. E aí nós chegamos ao número 1000, no versículo 2, nós já temos a primeira vez que aparece o número 1000 no texto. Vai dizer, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Que 1000 anos são esses? É a pergunta da noite. Que 1000 anos são esses? O verso de número 2, ele traz à tona, talvez uma das questões na teologia mais polêmicas. Qual questão? A questão do milênio. E aí, esse é um tema, meus irmãos, que alguns pastores gostam muito de explorar.
Dentre eles, eu não sou um deles. Mas essa noite eu vou gastar um tempinho para nós entendermos a respeito do milênio, e quando você quiser saber sobre esse assunto, você consulta o sermão que ficará gravado. Vamos lá, pode colocar o PowerPoint, por favor. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o milênio, os 1000 anos, é que existem algumas escolas a respeito desse tema. A primeira escola, pode colocar, por favor, é a escola do pré-milenista histórico. Quem é o pré-milenista histórico? Está vendo ali que tem a primeira vinda de Cristo? A primeira vinda de Cristo, depois a segunda vinda de Cristo, depois 1000 anos de reinado de Cristo, e aí Satanás vai ser solto. Em cada um desses períodos, primeira vinda de Cristo, o final da primeira vinda vai ser com uma grande tribulação. Entenderam? Teve a primeira vinda, já passou, há 2000 anos atrás. O final dessa primeira vinda de Cristo vai ter um momento de muita tribulação, que vai ser a segunda vinda de Cristo, onde o anticristo será julgado, Satanás será preso, os justos serão ressurretos, na segunda vinda de Cristo. E aí, o pré-milenista histórico vai afirmar que depois da segunda vinda de Cristo, haverá ainda mais 1000 anos, até que Satanás seja solto. E aí vai ter uma breve rebelião, os injustos vão ressuscitar, e vão ser julgados, e ali nós temos o início do estado eterno. Então, os pré-milenistas, eles vão falar que Jesus Cristo, ele vem, já veio a primeira vez, ainda virá uma segunda vez, depois da segunda vinda de Cristo, ainda haverá 1000 anos de governo de Cristo aqui na terra, e só depois é que vem o fim. Esse é o pré-milenista histórico. E se você já achou confuso o pré-milenista histórico, que fala que Satanás será amarrado por 1000 anos e Cristo vai reinar em paz e prosperidade, que são aqueles 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo, se essa tabelinha para você já é complicada, vamos para a próxima tabela, que é o pré-milenista dispensacionalista. Agora começa a ficar emocionante, porque o pré-milenista dispensacionalista, ele fala que Jesus já veio uma vez, mas aí vai ter um arrebatamento, que vai surgir o anticristo, 7 anos de muita tribulação. Depois vem o Armagedon, que é o retorno de Cristo, destruição dos inimigos e o julgamento. Depois vem o reino milenar, para os que apoiaram Israel, para os que entenderam que Israel era o povo escolhido de Deus. Depois vem o Hades, onde os ímpios estão lá aguardando o julgamento. Em seguida, continua, tá gente, embaixo, é uma continuação. Vem o reinado de Cristo a partir de Jerusalém. O templo será reconstruído e Jesus vai reinar ali, a partir de Jerusalém, reinar sobre toda a terra. Aí vem o fim do milênio, entenderam? Tem que passar por tudo isso aí, arrebatamento, Armagedon, reino milenar, Hades, reinado de Cristo, aí vem o fim dos 1000 anos. Satanás será solto, vai ter uma grande rebelião, aí vem fogo do céu, Satanás vai para o lago de fogo, o trono branco, que o texto aqui diz, vai aparecer, o julgamento dos perversos, e aí vem o estado eterno. Então, esse é o pré-milenista dispensacionalista. Depois, nós temos duas correntes que elas têm uma certa semelhança. Pode passar, por favor, que é a do pós-milenismo. O pós-milenismo diz que Jesus veio a primeira vez. Agora nós estamos vivendo 1000 anos, os 1000 anos não são literais, os 1000 anos, eles estão numa figura, é um simbolismo, de toda a nossa era. Só que os pós-milenistas, eles entendem que o mundo está melhorando, que o mundo está passando por um aperfeiçoamento. Quais foram os acontecimentos na história que desestabilizaram essa teologia? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto os teólogos estavam produzindo conteúdos para afirmar que o mundo está numa melhora, numa evolução, até que a segunda vinda de Cristo aconteça, e aí a ressurreição geral, nesses 1000 anos há um progresso no mundo. Então, se você tem uma figura otimista, se você acha que o mundo está a cada dia mais
avançando, né, e se convertendo. Essa é a ideia do pós-milenista, é que vai ter uma ascensão de conversão no mundo, é como se fosse um avivamento global. Se há no seu coração a ideia desse avivamento global, como se os reinos da terra se curvassem diante de Jesus Cristo, que isso? Você é um pós-milenista, tá? Você é um pós-milenista, entendeu? Visão otimista, o mundo está melhorando, vai ter um grande avivamento na terra, vamos lá, os governos vão converter, se você é dessa linha, você é um pós-milenista. Por quê? Porque aí a última corrente, que é basicamente a nossa, a maioria dos presbiterianos entendem que a corrente que mais faz sentido sobre o milênio são os amilenistas, porque há de negação. A milenista é não milênio, eu não creio no milênio literal, eu não creio que são exatamente 1000 anos, por isso nós somos amilenistas, entendemos que os 1000 anos, eles são simbólicos e eles se referem à nossa era, eles se referem ao nosso tempo, à nossa geração, e nós já estamos vivendo o milênio. E a diferença do amilenismo para o pós-milenismo, dentre outras, é que nós não temos uma visão otimista do mundo. Nós não acreditamos que o mundo está melhorando, pelo contrário, nós cremos que cada vez mais está difícil vivermos como cristãos. E nós entendemos, como amilenistas, que isso coincide com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo escreveu a respeito da sua volta. Nos últimos dias, coisas terríveis aconteceriam. Nos últimos dias, o amor se esfriaria. Então, existe no Evangelho, de maneira muito clara, entendemos, né, uma colocação do próprio Cristo de que, assim como ele sofreu, nós também sofreremos, passaremos por perseguições, teremos provações. O mundo, né, Cristo diz, o mundo me odiou e ele vai odiar vocês também. Então nós, os amilenistas, eles não possuem uma perspectiva de que o mundo está melhorando para um governo de Cristo aqui, nessa era, nessa geração. Nós cremos que o governo pleno de Jesus será atingido só depois da sua segunda vinda, e aí ele reinará para todo sempre. Mas deixa eu destacar para você aqui o porquê que nós não deveremos nos prender tanto a isso. Se você é um pré-milenista histórico, um pré-milenista dispensacionalista, um pós-milenista ou um amilenista, isso não tem tanta relevância teológica. Porque o que é interessante nesses 4 posicionamentos, e tem outros, viu? Eu citei só os 4 que entendo como principais, mas o que é importante nessas linhas teológicas diferentes é que todas elas enfatizam que Cristo veio uma vez. Todas elas enfatizam que Cristo morreu e ressuscitou. Todas elas enfatizam que Cristo vai voltar. Todas elas enfatizam que Satanás será condenado por toda a eternidade e junto com ele todos os demônios e todos aqueles que não creem no Senhor Jesus. Por isso que ao olhar para essas correntes, eu naturalmente, como presbiteriano, tenho uma tendência, e acredito que o amilenismo tem uma consistência teológica maior, mas isso não é uma questão que, ao chegar no céu, Jesus pode virar para mim e falar, não era bem assim como você pensa. Teologia, irmãos, é feita por homens. E nós podemos errar nas nossas interpretações, mas também devemos ter responsabilidade na hora de interpretar e perceber quais são as interpretações que têm maior consistência teológica. Ou seja, ao olharmos aqui para esse milênio, nos apropriando da ideia de que somos amilenistas, nós percebemos que já estamos vivendo essa era dos 1000 anos. E 3 verbos merecem destaques aqui no versículo de número 3, lançar, fechar e selar.
ou seja, privar Satanás do seu poder, para que não mais ele engane as nações. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós temos Satanás enganando as nações. Está ali o povo de Deus, o povo de Israel, o povo separado, mas as demais nações estão todas enganadas. Quando Jesus vem, o Evangelho agora é derramado pelo poder do Espírito Santo e a mensagem agora vai para todos os povos, línguas e nações. Já não há mais o aprisionamento que Satanás tinha e fazia com o povo do Antigo, com as nações do Antigo Testamento. Por quê? Porque Satanás agora está limitado e nós então devemos proclamar, devemos anunciar, devemos ir a todos os povos falar do grande amor de Jesus, porque Satanás está privado. No final dos 1000 anos, no final dessa era, Satanás será solto por um pouco de tempo. O texto de Mateus 24, versículo 22, Jesus Cristo fala: por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então nós, a partir desse texto aqui, entendemos que o mundo está caminhando a largos passos para problemas maiores, dificuldades maiores, sofrimentos maiores. E aí então, meus irmãos, aqui nesses 3 versículos, a derrota de Satanás está claramente exposta. Ele vai ser colocado no final, de uma vez por todas, no abismo. E aí, como nós também falamos ao longo da exposição do livro de Apocalipse, sempre há um contrabalanço, sempre há uma ênfase na luta espiritual, nas dificuldades que nós enfrentamos, nos inimigos que nós temos, mas também uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Em todo o Apocalipse, em todos os capítulos, você vai perceber esse movimento. Ao mesmo tempo que João chama atenção para o sofrimento da igreja, para a dificuldade da igreja naquela era, ele diz: mas tenham esperança, tenham força, porque nós somos um povo vitorioso, nós somos um povo que vai receber a coroa do Senhor. E por isso agora, a partir do do versículo 4, João vai falar a respeito da visão que ele tem dos santos nos céus. Enquanto Satanás está preso, os mortos, aqueles que morreram fisicamente, eles reinam com Cristo no céu. Se você quer saber onde estão aqueles irmãos em Cristo, depois que eles morreram, o versículo 4 aqui nos responde: eles estão na presença do Senhor, não em corpo, mas em espírito, adorando a Jesus Cristo. O texto vai dizer mais: os tronos e os que neles se assentam, ou seja, Deus coloca os santos numa posição de honra. Ele exalta, a ideia que é exatamente essa: os santos que viveram na terra e sofreram por Cristo, eles se assentarão em tronos. João vê os martirizados pela coragem de testemunhar Jesus numa geração que persegue a igreja. João vê os que não se curvaram diante da besta, da sua imagem e da sua marca. Ou seja, João está diante de uma visão onde ele consegue perceber aqueles que amaram a Jesus sobre todas as coisas. E isso, irmão, serve para aquela geração, como isso também serve para os nossos dias. O nosso desafio é entendermos que existe uma realidade espiritual por detrás de tudo aquilo que acontece. Não há ingenuidade, não há vontade humana, não há projeto apenas estabelecido por ideologias e por sistemas na nossa era. Existe sim toda uma elaboração espiritual. João descortina a realidade espiritual para que possamos entender que toda batalha nessa terra é uma batalha espiritual. E aqui, diante desse texto, nós percebemos então que aqueles que morreram defendendo a sua fé, esses estão glorificados na presença do Senhor. E o verso 5 vai nos dizer que os mortos sem Cristo continuarão mortos durante essa era. Enquanto os seguidores de Cristo estão reinando na eternidade, os mortos estão ainda mortos, aguardando o dia do juízo. E esse dia chegará, e os incrédulos serão condenados para a segunda morte. Quem morre com Cristo não morre, porque ainda que morra, viverá. Quem morre sem Cristo morre 2 vezes.
porque morre aqui e depois do tribunal vai ser condenado para a morte eterna. A grande realidade é que Cristo faz toda a diferença. Nós não temos outra saída, não temos outro caminho, se não nos apegarmos a essa palavra de esperança. Nada neste mundo pode salvar o homem, a não ser o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí o verso 6 vai nos informar que os salvos já são sacerdotes no reino futuro e também no reino presente. Quem vai dizer isso também é o apóstolo Pedro. No capítulo 2, a partir do verso 9, nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Irmãos, e quando traz essa ideia do sacerdote, isso significa que nós agora temos livre acesso à presença do Senhor. Eu e você já podemos entrar na presença de Deus quando quisermos. Temos livre acesso ao Santo dos Santos. É claro que ainda vivemos num mundo caído, temos um corpo caído, que ainda tem atração pelas coisas da carne, e lutamos espiritualmente contra isso, mas já pertencemos ao reino, já somos sacerdotes, mas um dia estaremos plenamente na presença do Senhor. E é isso que João quer deixar claro para aquela igreja. Bem-aventurados são aqueles que creem nessa verdade, porque eles são felizes, mesmo vivendo num mundo como nós vivemos, mas eles também têm uma expectativa de uma alegria plena que vamos encontrar quando Jesus Cristo voltar. E aí, meus queridos, a terceira parte desse capítulo nos informa sobre a derrota e o perecimento de Satanás, do verso 7 ao verso 10. Próximo ao fim desta era, Satanás será liberto. Engano, guerra, dificuldade, sofrimento, tudo isso vai se intensificar. As palavras aqui, Gog e Magog, elas se referem a Ezequiel capítulo 38 e 39. São nações levantadas contra o povo de Deus. Segundo Santo Agostinho, essas nações subirão contra a igreja em protesto final e mundial. Vai ser uma perseguição global. E eu vou dizer, já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Está tudo muito estranho nos nossos dias. Está muito fácil interligar a humanidade por meio de sistemas tecnológicos. Não quero ser um profeta do caos, mas parece que o caos se aproxima. Acabei sendo um profeta do caos. Você já não tem mais privacidade. Tem gente sabendo de você muito mais do que você imagina. Impressionante. Eu estava no Instagram, apareceu uma foto de um relógio bonito. Eu cliquei nesse relógio, só para ver. Apareceram 300 relógios diferentes para eu ver. Eu não quero ver 300 relógios. Eu queria ver aquele. Mas alguém ficou sabendo que eu queria ver relógio. E parece que todas as lojas de relógio do mundo descobriram que eu queria ver um relógio. Está muito estranho. Parece que nós estamos sendo controlados por forças, né, que estão tentando fazer uma comunicação global. Isso deve nos colocar com a antena em pé. Nós estamos perdendo o controle de nós mesmos. Hoje de manhã ouvimos com o reverendo Jader o risco que nós temos de perder o controle da nossa casa, da vida dos nossos filhos. Parece que está tudo saindo do controle. E forças maiores estão assumindo o controle das vidas dos seres humanos. Precisamos estar atentos a esse movimento. Aqui, meus irmãos, Gog e Magog trata exatamente disso, de todo um sistema, de todo um povo que se levanta contra o povo de Deus. Um protesto final e mundial contra a igreja. As forças anticristãs cercando o acampamento do povo de Deus e a cidade amada. Cidade trata da habitação do Espírito de Deus, ou seja, o coração do crente.
O que nós aprendemos no verso 9 é que o nosso coração, a cidade de Deus, onde Deus habita, vai ser cercado pelos poderes do mal. E nós receberemos um ataque voraz do nosso inimigo. E o verso 10 vai dizer que o trio infame, Satanás, a besta e o falso profeta, irão se atormentar para sempre no lago de fogo e enxofre. Ou seja, vai chegar o momento em que todos os nossos inimigos estarão no devido lugar, preparado por Deus, para que eles vivam por toda a eternidade. E esse lugar é o lago de fogo e de enxofre. Como disse Jesus em Mateus 25, 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não é uma teologia só de Apocalipse. O inferno é uma teologia bíblica. E o inferno, ele é um lugar onde os que estarão ali vão também ter a consciência de que merecem estar ali. Eles sabem que eles deram as costas para o Deus vivo. Eles sabem que eles não amaram a Jesus. Eles sabem que eles rejeitaram o convite de Deus. Então, às vezes, nós olhamos para o inferno e ficamos preocupados, e é bom que fiquemos mesmo, né? Ah, mas será que o fulano, será que o ciclano vai para o inferno? Se o ciclano e o beltrano forem para o inferno, eles terão plena consciência de que eles merecem o inferno. Aliás, eu e você deveríamos ter a mesma consciência de que o que nós merecemos é o inferno, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, o Espírito Santo desvendou os nossos olhos e nós passamos a crer que Jesus Cristo é a salvação. Só Cristo pode nos tirar de lá. E se nós vamos para o céu, não é pelos nossos próprios méritos, porque o que nós merecemos é a separação eterna. Se nós vamos para o céu, é pelos méritos de Jesus Cristo. E se você está aqui nessa noite e ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, não pelo medo do inferno, mas pela experiência de perceber claramente de que não há vida sem Jesus, creia nele como seu Salvador. Eu já disse aqui uma vez sobre uma conversa que eu tive com um professor agnóstico. Ele, tomando um café, aliás, ele estava jantando, né? E aí nós passamos, ele chamou a gente para sentar, começamos a conversar, e ele falou assim: mas Alexandre, me conta essa história de inferno. A conversa começou assim, né? Não perguntou dos 5 pontos do calvinismo, não perguntou sobre Adão e Eva, perguntou sobre o inferno. Eu disse: mas qual o problema com o inferno? Ele falou: não posso acreditar que Deus vai condenar as pessoas por toda a eternidade, depois que morrermos. Mas qual o problema de Deus condenar você ou qualquer outro depois que morrer? Não, Deus não é bom? Deus é bom. Ah, mas então por que ele condena? Não, mas o inferno não vai ser um lugar tão ruim como você está pensando. Ele: como assim não vai ser tão ruim? Eu falei: cara, se você não gosta de Deus aqui na terra, se você não consegue olhar e perceber o amor de Deus por você, se você trata Deus com desprezo aqui na terra, não tem lugar mais confortável para você estar do que aonde, gente? No inferno. Porque lá Deus não vai te encher a paciência. Lá Deus não vai manifestar nenhum sinal ou não vai apresentar manifestações claras da graça dele. Então, se você não curte Deus aqui, relaxa, que o inferno está sendo preparado para você. Ah, mas eu não acredito nisso. Então vai sem acreditar mesmo. Mas é claro, né, que o amor de Deus foi apresentado e deve ser apresentado. Mas entenda isso. As pessoas que caminham para a morte eterna, com o diabo, com os demônios, essas pessoas, ao chegar lá, elas não vão se surpreender. Ah, fui enganado. Não. Elas vão entender
que o salário do pecado é a morte. Todos vão passar pelo justo tribunal de Deus. E Deus, como um juiz justo, vai deixar muito claro para cada um que o que eles merecem é a punição eterna. E isso, Apocalipse, nesse texto também deixa muito claro. E aí, nós partimos para o último bloco desse texto, onde Deus, a partir do capítulo 11, convoca todos diante do seu tribunal, e enquanto os livros são abertos, todos são julgados de acordo com a justiça divina, como eu acabei de falar. O verso 11 vai dizer que João vê um mega trono branco, algo que é maior do que a própria vida, símbolo de poder e de pureza. Quando o juízo divino chegar, a terra sofrerá uma completa mudança. Quando o trono de Deus se estabelecer e o julgamento também começar, o que nós temos aqui é que a velha ordem vai começar a desaparecer para dar lugar à nova ordem. Aquilo que lá em Romanos 8 diz que a terra geme, aflita esperando a sua redenção, começa a acontecer. Novos céus e nova terra. E a partir do verso 12, todos os seres que já viveram na terra vão aparecer diante do trono de Deus, conforme a profecia de Daniel, capítulo 7, verso 10. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E dentre estes livros está qual livro, meus irmãos? O livro da vida. E é no livro da vida que o nosso nome estará escrito. E é no livro da vida que nós temos a plena convicção de que fomos salvos por Deus antes da criação do mundo, e que não pelos nossos méritos, mas pelo seu grande amor, nós agora temos acesso à vida eterna. E o texto termina dizendo, nos versos 14 e 15, que os ímpios sofrerão por toda eternidade os tormentos do inferno. Essa é a segunda morte. Quero concluir esse sermão, meus queridos, chamando a atenção para todos que estão aqui. A palavra de Deus vai nos dizer que a nossa fé precisa ser confirmada a cada dia. Uma vez salvos, salvos para sempre. Agora, os salvos para sempre estão se esforçando para entrar naquele descanso. Não tem salvação sem santificação. Todos os que foram salvos estão buscando uma vida de santificação. Se nós cremos em Jesus e cremos que o Senhor nos amou e um dia fomos impactados poderosamente por esse amor, nós vamos querer viver como cidadãos do reino de Deus. Nós vamos querer experimentar aqui na terra aquilo que já está preparado para nós em toda a eternidade. Por isso que quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz: venha o teu reino. Senhor, me dê a oportunidade de experimentar o máximo possível daquilo que um dia eu vou viver com o Senhor na eternidade. E aí, meus queridos, não tem nada melhor para experimentar aqui do que a própria presença de Deus, porque é isso que teremos na eternidade, a presença gloriosa do Senhor. Nosso desafio é buscarmos, enquanto estamos neste mundo, uma vida como cidadãos do reino dos céus, uma vida de testemunho, uma vida que paga o preço para não se igualar com os padrões éticos e morais estabelecidos por esse mundo. Nós precisamos nos sentir desafiados a viver uma vida digna do Evangelho. Eu sei que os nossos adolescentes, que os nossos jovens e até mesmo você, que tem lá os seus amigos de trabalho, que tem o grupo do seu convívio, que eles fazem pressão para que você abandone os seus princípios de fé. São inimigos, são pessoas que de alguma forma estão sendo usadas pelo reino da tríade, que já tratamos dela aqui, a Babilônia, o falso profeta e o diabo. Essa tríade
ela está aí atuando nos nossos dias. Eu e você sofremos a pressão dela, mas é importante entendermos a cada dia mais que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso nos garante a salvação, mas enquanto estamos nessa terra, somos guerreiros, somos soldados de Cristo, que precisam avançar, vivendo a santificação a cada dia mais, porque sem santificação não veremos o nosso Senhor. Que o Espírito de Deus capacite a igreja da Gávea, que nós sejamos luz no mundo, que nós não venhamos a ser ludibriados pelos encantos sedutores das filosofias do nosso tempo, mas que nós possamos marchar em direção a uma vida que glorifique ao Senhor, porque somos o povo vitorioso, o povo por quem Cristo deu a vida, e por isso devemos viver de modo digno desse nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de olharmos para o livro de Apocalipse e percebermos, Senhor, que os desafios, as lutas que muitas vezes enfrentamos nesse mundo, elas têm uma dimensão espiritual. Existem forças, Deus, orquestradas, organizadas, estabelecidas para fazer com que nós nos distanciemos do Teu Evangelho. Oh Deus, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia do Teu povo espalhado por toda a terra. Quantas investidas estão sendo feitas nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, jovens, nas nossas famílias. Oh Deus, quantas provações, quantas tentações, quantos enganos. Tenha misericórdia, Deus, que não caiamos nas ciladas do inimigo, que não sejamos enganados pela antiga serpente, que a Babilônia, a grande meretriz, Deus, não venha nos seduzir, que não caiamos, Deus, nas histórias dos falsos profetas. Oh Deus, não permita que o diabo tenha vitória sobre a nossa vida. Pelo contrário, Deus, que nós sejamos vitoriosos pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Dá-nos cada vez mais, ó Deus, força do alto, para vivermos segundo o Teu querer e a Tua vontade, para que sejamos como foram os mártires do passado, para que sejamos colocados juntos com todos aqueles que já morreram em Cristo, como vitoriosos, que reinam com Cristo por toda a eternidade. Guarda-nos, livra-nos, proteja-nos, sustenta-nos pelo poder do Teu Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém.